Estamos iniciando mais uma live do Núcleo de Comércio Exterior da Escola de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje o nosso convidado é o professor Marco Silva, que gentilmente aceitou o nosso convite para compartilhar os conhecimentos dele sobre reforma tributária e os impactos no comércio exterior, que é um tema assim, que está gerando bastante dúvidas para todos, né? E essa live vai ficar gravada e nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, no Comex Mackenzie. Então, seja bem-vindo, professor Marco, muito obrigada. E eu já vou passar a palavra para você, para que a gente possa aproveitar ao máximo, né, das suas impressões, do teu conhecimento, e depois a gente vai, né, fazer algumas perguntas, se for o caso, tá bom? Muito obrigada. E quero agradecer também a presença da professora Francisca, que faz parte, né, do nosso núcleo de comércio exterior, né, da Escola de Negócios do Mackenzie, que também, né, vai colaborar aqui com o nosso encontro. Obrigada aos dois. Muito obrigado aí, A palavra é sua. professora Zilda, muito obrigado. Obrigado, professora Francisca, bom falar com vocês e sempre um prazer poder falar com a área acadêmica, compartilhando um pouco do conhecimento. Então, nosso assunto, ele vai falar um pouco, sem, lógico, a intenção de esgotar o assunto, mas falar um pouco aí do impacto da reforma tributária no comércio exterior. Aí preparei um material para que a gente possa compartilhar e agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos lá, vamos seguir o nosso caminho aqui. Deixa eu só compartilhar o nosso material e vamos lá. Conseguem ver, né? Compartilhei certinho? Sim. Vou desligar a câmera, mas estou aqui. Bacana. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um cronograma e esse cronograma ele traz as entregas do ponto de vista da reforma no geral. O objetivo nosso é focar no comércio exterior, né? Não é a reforma tributária na indústria, no comércio, enfim, não é nessa linha. Mas eu coloquei esse cronograma porque estamos aí em 2025, com muitas coisas acontecendo, rodando já, e para prepararmos a partir de 2026 a fase de teste, já que a reforma tributária entra 100% em vigor em janeiro de 2033. Então, nos próximos 7 anos, nós temos a fase aí de transição, de adaptação, e essas entregas elas vão acontecer ao longo desse ano, e a partir de 2026 alguns testes já começam a ser elaborados. Então esse cronograma te dá um pouco desse perfil de entrega, né? O que é que o SERPRO vem desenvolvendo, e com base nisso imagino que as empresas devam estar se preparando, né, para poder se adaptar ao que virá de novo, de mais recente. Eu peço um pouquinho de desculpa ali que eu estou com uma virose, então ela deu uma pequena diferença aqui em voz, em tudo, então não se espantem aí mas está tudo certo. Em 2025, agora em 16 de janeiro, nós tivemos a Lei Complementar 214 e ela estabeleceu ali, com tudo, a reforma tributária, mas é um assunto que já se discute há 40 anos, né? Não é um assunto de hoje, recente. Então nós falamos disso há muito tempo. E o que se propõe, entre outras coisas, é modernizar o sistema tributário do Brasil. Quem trabalha em comércio internacional provavelmente já passou por alguma situação de tentar explicar para alguém lá fora, né, para uma pessoa que vive na Europa, Estados Unidos ou em outro país, como é que funciona a tributação aqui no Brasil da importação, como é que são as bases de cálculo, como é que se define, como é que é a base de cálculo do ICMS, que é uma tortura, né? Então, à medida em que você tem uma reforma que se propõe, entre outras coisas, modernizar o sistema tributário, ela traz uma facilitação. Eu entendo que isso de verdade aconteça, a gente vai ter uma facilitação nos cálculos e na lida do dia a dia, né, com os tributos, e efetivamente não dá para dizer vai diminuir carga tributária, né, não consigo afirmar isso, imagino que até não aconteça de fato, mas
que a gente passa a ter uma vida mais tranquila, né, no sentido de lidar com esse sistema tributário brasileiro que é maluco e complexo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Do comércio exterior, essa reforma tributária, ela já vem alinhada ali com relação à própria do INPE, né, que já está aí em andamento em algumas operações, que está também em fase de transição, e que prevê antecipação de liberação, ou seja, desembaraço antecipado. Então, a proposta já pega uma parte desse novo processo de importação e tenta trazer ali para uma realidade dentro da reforma tributária, mudando um pouco o procedimento para principalmente para quem importa. E mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista de tributos, quem olha para a exportação, para a importação, sabe que lidamos com o imposto de exportação, o imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS. Sabemos que a exportação ela é desonerada, então existe o benefício tributário para quem exporta. O imposto de exportação, ele alcança 2 itens de exportação, com alíquotas bastante altas, né? Se nada mudou recentemente, são alíquotas de 150% de imposto de exportação. Aí estou falando para quem exporta cigarro que contenha tabaco, e estou falando de armas e munições, que é o capítulo 93 da tarifa externa comum do NCM. Fora isso, as operações de exportação são desoneradas. A importação sofre um impacto maior, né? Porque aquelas importações que não têm benefício fiscal acabam que recolhendo todos os tributos, são 5 no total, contando ali com o ICMS e as contribuições de PIS e COFINS. E aí a proposta da reforma é substituir esses 5 tributos por um IVA dual, trazendo para a nossa realidade a CBS e a IBS. CBS são contribuições, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, daqui a pouco eu vou destrinchar um pouquinho mais. Então, esse é um assunto que já vem de bastante tempo, como eu disse, são 40 anos discutindo isso, e agora definitivamente vai, né? Não tem como voltar atrás. Deixa eu só ajustar minha telinha aqui, gente, só um bocadinho. Isso, pronto. A modalidade de tributação, né, ela criada, chamada aí de IVA dual, ela prevê algumas mudanças que eu entendo que são significativas, né? Por exemplo, hoje se nós olharmos para o ICMS, quem trabalha em comércio exterior, quem estuda um pouco a tributação do comércio exterior sabe que os estados atraem investimentos, né, com base em benefício fiscal, que é a chamada guerra fiscal, tirando o ICMS, reduzindo o ICMS. Nós temos alguns estados que são bem fortes, né, nesse processo. Então, à medida em que a reforma tributária cria o IVA dual e substitui ICMS, substitui ISS, por exemplo, pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, essa guerra fica prejudicada, né? É muito comum a gente entender, uma empresa está estabelecida no município aqui de Caieiras, perto de São Paulo, porque lá o ISS foi dado 0 para a pessoa ficar lá. Eles estão levando a importação para o estado de Pernambuco, porque lá tem o benefício fiscal do ICMS. Então, essas questões que envolvem essa guerra fiscal, isso é uma prática que deve não fazer parte mais do dia a dia do comércio exterior a partir de 2033, quando a reforma for implantada. Então, a proposta é substituir o PIS, COFINS e IPI pela CBS e substituir aí o ICMS, o ISS, pelo IBS. No que diz respeito à IPI, nós temos uma questão que é a Zona Franca de Manaus. Então, o IPI ele não extinguirá totalmente. Então, a gente precisa acompanhar e ficar atento, porque operações que rolam ali pela Zona Franca de Manaus, ainda assim haverá o IPI dentro desse novo processo aí que vai se implantar a partir de 2033. Se eu olho para o PIS, COFINS, enfim, e o IPI, quem administra é a União, e se eu olho para o modelo atual, ISS e ICMS, quem administra são estados e municípios.
A reforma traz uma mudança ali que eu entendo bem significativa, que é a administração por parte de um comitê gestor, o que deve tirar da mão, né, dos estados e municípios a possibilidade de mexer com a alíquota, criando facilidades para que empresas se estabeleçam em lugares A, B ou C. Então, eles passam, pelo que eu entendo, a não ter mais essa autonomia, né, de mexer com as alíquotas, principalmente do ICMS. Então, por isso que esse contexto de guerra fiscal ele deve diminuir bastante, né? A CBS será de competência federal e o IBS será de competência dos estados e municípios. Porém, o IBS vai ser administrado pelo comitê gestor e é ele que vai fazer a divisão dos valores, enfim. É claro que isso tudo está sendo discutido, esse processo está em construção. Embora a nossa reforma tributária tenha a data de 2033 de janeiro, para poder apagar o sistema antigo, iniciar um sistema novo, o governo tem um prazo aí, se nada mudar, de 50 anos para poder validar essa transição dentro do governo no sentido de repartir esse bolo, já que o comitê gestor do IBS é que vai ser responsável por administrar o que hoje é de competência de estados e municípios diretamente. Então a gente precisa acompanhar isso, né, principalmente estados, enfim, para poder se alinhar para aquilo que está para acontecer. Então o governo passa a administrar e esse prazo de transição entre eles é um tempo bastante longo aí. E nesse processo de mudança, nós temos o imposto seletivo, que eles chamam de imposto do pecado. Então alguns produtos vão estar bem fora aí dessas alíquotas que se pretende ter para IBS e CBS, com alíquotas mais elevadas. Então alguns produtos vão ter um diferencial ali em relação ao quanto se tributa, considerando o tipo de produto e de mercadoria. O período de transição, ele é de 7 anos a partir de agora, né, 2025. Então a gente vai levar isso até o final de 2032. Até lá, nós continuamos recolhendo os tributos na importação, como recolhemos hoje. Então, no registro de uma DI, se tributa o imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, desde que não haja nenhum benefício. Se tributa o ICMS por meio da DARE e o recolhimento na rede bancária. Os tributos continuam sendo debitados em conta corrente no momento do registro da declaração de importação dentro do Siscomex. Então, isso não muda até que em janeiro de 2033 os impostos atuais serão extintos. Então, esses 7 anos de transição, ele tem a ver com a avaliação do novo. Então, as empresas, a partir de janeiro do próximo ano, a partir de janeiro de 2026, elas têm uma liçãozinha de casa por cumprir na importação. A gente vai chegar daqui a pouquinho nesse tema. E isso vai servir para que elas se adaptem à nova tributação e para que o governo também faça uma avaliação desses procedimentos, se estão de acordo, até possa validar a tecnologia que está sendo colocada no controle, né, dessa reforma. Fontes do governo dão conta de que 28,1 bilhão serão economizados em horas gastas para calcular imposto. Então aqui eu estou falando de horas gastas, eu estou falando de burocracia, né? Burocracia. É muito complicado hoje a gente lidar com isso. Recentemente, por exemplo, tivemos um processo aqui no escritório de uma importação, que foi de um cliente que fica no Centro-Oeste, e tinha-se o entendimento que a substituição tributária seria recolhida na venda, quando na verdade não, é recolhido agora e não na venda. E aí ficou-se um impasse, está certo esse conceito, não está certo, tenho que ver, tenho que validar. Então fica-se patinando, correndo atrás de informação. A ideia é que essa burocracia toda seja agilizada. Então até entendo, se vai chegar em 28 bilhão de economia, não sei, dados do governo, mas enfim, que a gente vai ter uma vida um pouco mais tranquila nessa burocracia, entendo que sim. E obviamente que isso impacta aí no nosso comércio exterior, né? Então por esse período de transição, que vai agora de 26 até 32, o comércio exterior precisa se adaptar. Fazendo um parênteses aqui, né, um assunto paralelo,
Nós já estamos passando por um processo de adaptação, que é em relação à do INPE, ao novo processo de importação, em que o Siscomex será desabilitado e faremos todo o controle aduaneiro de mercadoria, o controle tributário dentro do PUCOMEX, que é o Portal Único de Comércio Exterior. E os órgãos anuentes, aqueles que são responsáveis por licença de importação, já estão migrando para a nova plataforma, assim como o Cefaz, as secretarias de fazenda dos estados também já estão se preparando e migrando já para a nova plataforma. Então a gente já tem esse processo de transição acontecendo, já tem esse processo de mudança, né, do jeito de registrar e liberar a mercadoria, e agora a gente vai também trabalhar esse período de transição pensando na reforma tributária. O impacto imediato não tem, os processos continuam como são e os tributos continuam como são. Então nada muda através, né, da legislação aprovada. A gente segue conforme fazemos hoje e esse processo nesse momento não tem nenhum impacto. Olhando para o mercado de exportação, e sabendo que a exportação é um processo que já não se tributa, eu estou falando ali de PIS, COFINS, ICMS, IPI, o IOF nas operações de câmbio, não me refiro aqui a imposto de renda e a contribuição sobre o lucro, tá? Porque as receitas de exportação tributam. Mas um problema que o exportador acumula é crédito. Um problema que o exportador enfrenta é acúmulo de crédito. Então, quando ele vai para o mercado comprar os seus insumos para a produção da exportação, ele não consegue, em sua totalidade, recuperar os créditos dessa cadeia de insumo que ele utiliza para produzir o que ele vai exportar. Então, isso acaba sendo um ponto importante e tira a competitividade das exportações. Então, uma das queixas é, a gente acumula crédito, não tem como gastar isso. Para você aproveitar algum tipo de crédito aí de uma forma mais geral no comércio exterior, você tem que percorrer um caminho burocrático que às vezes é penoso. Envolvendo ICMS, então, às vezes a gente gasta mais de ano para poder ter um benefício aprovado. Então, existem muitos percalços ao longo do caminho e não é um processo nada fácil. Então, a exportação vai acumulando crédito e que depois não consegue nem se creditar. Isso, de fato, é o custo Brasil, né? Faz parte do custo Brasil. É um custo escondido. É um custo escondido. A gente muitas vezes nem percebe. Então, achar, por exemplo, o Brasil não exporta tributo, é claro que, na minha visão, exporta sim, porque eu acabo acumulando crédito na cadeia do exportador e não, muitas vezes não tem nem o que fazer com isso, não tem como aproveitar isso, então a competitividade vai embora. Com a reforma, a ideia é acabar com isso, é tirar essa lacuna de acumulação de crédito, permitindo que o exportador se credite de forma automática, inclusive dos tributos IBS e CBS que pagar na sua cadeia de produção de insumos ali na sua cadeia de suprimentos que ele busca os seus produtos. Então, entendo que para o exportador isso vai ser um ganho bastante bacana de se observar, né, e ver como é que de fato isso vai caminhar. E por que eu digo isso? Porque tende a eliminar esse resíduo tributário, tende a acabar com isso. Então, para o exportador, ele tem mais fôlego, ele tem mais chance de entrar para o mercado internacional. Embora eu sempre digo, né, em várias falas minhas, eu sempre digo que a competitividade na exportação não passa só por uma questão de acúmulo de crédito, passa por uma questão, muitas vezes, de cultura de exportação, que muitas empresas nem têm, passam pela dificuldade logística e falta de infraestrutura que nós temos, agora mesmo vivenciando aí uma greve de Receita Federal, que não falta é mercadoria parada em alfândega e superlotando pátio de armazém que a gente não sabe o que faz, né? Aí, se uma empresa importa e precisa devolver um container vazio, o depot não está aberto para receber, não sabe quando vai ter espaço para receber. Se tem uma exportação, preciso coletar um container, a gente tem que planejar muito bem isso, porque eu tenho dificuldade de coletar e depois devolver o container no porto. Então, a ineficiência, na verdade, a falta de competitividade, ela passa por questões mais do que isso que a gente está falando aqui, né? Não é que a reforma tributária, eliminando esses resíduos tributários na exportação,
vai resolver o problema do exportador e vai dizer, agora sim, agora o Brasil vai exportar para caramba. Começa pela cultura, né? Então, se uma empresa não tem cultura de exportação e acha que o mercado dela é só o mercado doméstico e quer viver assim, né, não vai ter jeito que dê jeito de mudar isso. E termina com a cumulatividade de tributos integralmente, né? Então, o exportador vai passar a poder recuperar os tributos ao longo da sua cadeia de produção. Então, esse passa a ser um ponto importante para a gente observar, né, e entender como é que vai ser isso na prática. Lembrando, né, nós temos tudo isso na teoria, então a prática ainda começa em 2026, ainda vamos passar por ela nessa fase de transição que vai até 32. Então isso a gente vai ter que acompanhar depois como que de verdade vai estar sendo administrado, né? E essa imunidade tributária para serviços de exportação, então a gente também tem aí uma questão que eu acho que é importante, que está relacionada a frete, seguro e armazenagem. Hoje se tributa armazenagem, por exemplo, PIS, COFINS, tem-se, né, o seguro, tem a questão do IOF. Então existe uma tributação escondida ali nessas operações de exportação, nas etapas de um processo de exportação, e que passa às vezes, né, despercebido. É ali que a gente abre uma torneirinha e vai perdendo dinheiro, o exportador vai perdendo fôlego por conta também disso. Então, se essa imunidade tributária com a reforma prevê que nós alcancemos os tributos incidentes sobre os serviços, eu entendo que isso também é um ganho bastante significativo para o exportador. Então, é mais um motivo para as empresas que não exportam pensarem um pouquinho, né, que de repente o mercado internacional é uma boa ideia aí para gerar emprego e renda e resultado, né? Então, a proposta ela propõe isso. Um outro ponto que eu trouxe aqui como impacto é, por exemplo, se uma empresa tem um regime de drawback, uma empresa que exporta tem um regime de drawback e ela acaba por não exportar a sua mercadoria, ela precisa recolher os tributos, se for um drawback suspensão, que inicialmente foi suspenso com base numa expectativa futura de exportação, né? O drawback suspensão é um benefício no momento da compra com uma expectativa de exportar depois, porque os insumos passarão por produção, virarão um produto final de exportação e serão exportados. Quando acontece de não exportar, para recolher esses tributos que são devidos, vem juros, né, multa de mora, juros de mora, multa. Então, o que se pretende? Eliminar isso, né, nesse processo de recolhimento de tributo, uma vez que o produto não foi exportado. É uma nova sistemática, eu acho que isso também dá um fôlego, como eu disse. Vamos ver na prática como é que isso vai acontecer, porque depende de integração também de todos os órgãos envolvidos, né? SESEX, Receita Federal e tudo mais. Mas é uma expectativa que eu entendo que seja boa, né? Sem penalizar as empresas que eventualmente passaram por uma dificuldade num processo de drawback e não conseguiram exportar, porque pode acontecer. Aí não se penaliza. Então, olhando para o mercado de exportação com o novo que está por vir por conta dessa reforma, eu acho que isso dá um alento também, já que muita empresa faz, né, drawback, usa drawback. Ainda sobre a exportação e no impacto que essa reforma vai trazer, as exportações continuam imunes, né, de IBS e CBS. Então, o que você tem hoje, na prática, de não tributar essas vendas, né, pelas contribuições de PIS e COFINS, pelo imposto de exportação, pelo IPI, pelo ICMS, continua. Ou seja, vai se preservar a competitividade da exportação, dando imunidade do IBS e do CBS para quem exporta. E a mesma coisa vale para quem faz exportação com fim específico, né? Então, a tributação, o conceito nesse sentido de manter o benefício fiscal, ele não se altera, né? Não se altera. Então, as empresas vão continuar tendo aí o seu benefício fiscal, mesmo depois que implantarem a CBS e a IBS, as operações de exportação vão, né, seguir nessa mesma linha. Então, isso não muda e não se tem nenhum plano de tributar as exportações. Isso é uma prática global, né? Países aí fora fazem também isso. O Brasil, na sua Constituição de
de 88, 2000 não, né? 88, ele tem ali o artigo que trata, né, dessa questão de não tributar a exportação. Então, isso se mantém, também nada muda. Uma coisa que eu entendo que seja uma mudança mais radical, pensando ainda no mercado exportador, é em relação às trading companies, né? Então, as empresas tradings que hoje estão espalhadas por aí e oferecem benefício fiscal, atraindo empresas para estado A, B ou C, eu entendo que isso deva acabar, até porque não será mais de competência dos estados e municípios administrarem, né, ICMS nem ISS. As trading companies passam a ser responsáveis, não, serão responsáveis pelo pagamento se elas não exportarem, isso não muda, porque hoje, se uma trading compra um produto para exportar com fim específico, não exporta, existe a tributação, então isso tem que acontecer. Se ela destinar para o mercado interno, a mesma coisa. Se os bens forem submetidos à industrialização, a mesma coisa. Ou seja, essa questão não vai mudar, do ponto de vista de ter o benefício tributário na exportação mantido com a CBS e a IBS, manter a extensão desse benefício para as operações de venda, de exportação com fim específico, de exportação, e também, através das trading companies, o roteiro que ela tem que seguir, né, de compromisso tributário a partir das suas operações de venda para o exterior também não vai mudar. Então, esse contexto, ele se ajusta, né, porque os tributos serão outros, então se ajustar vai ser preciso, mas esse contexto ele vai se manter. O que acontece é que a reforma tributária pretende extinguir gradualmente o ICMS. Então, se você olhar para estados que hoje atraem empresas e criam essa guerra fiscal por meio do ICMS como ferramenta, eu entendo que precisa ser repensado a estratégia, porque esses tradicionais incentivos, como eu coloco aqui, ó, eles serão extintos, eliminados. Então a ideia é isso. Então essa vantagem competitiva por conta de atrair uma empresa para um estado, será que vai se manter? Muitas tradings até, entendam o que eu vou dizer aqui, não estou generalizando, não estou colocando aqui todo mundo na mesma linha, não é nada disso. Mas muitas tradings não muitas, né? Vou até corrigir. Algumas tradings aí se desvirtuaram do seu real foco, né? E acabaram que sendo vendedoras de benefício. E é isso que fazem. Então, com a reforma tributária e com o Estado não tendo mais autonomia para mudar uma alíquota para 4, 2 e 10, alguma coisa nesse sentido, e ISS é a mesma coisa, o que vai acontecer é que esses incentivos tendem a diminuir ou a acabar. E aí eu entendo que precisarão ter uma estratégia diferente do que tem hoje, talvez voltando, né, para uma linha de gestão mesmo de compra internacional, gestão de cadeia de suprimentos, já que uma trading company tem uma expertise, né, excepcional para o mercado internacional, desenvolver negócios de fato, né, nessa linha. Então a guerra fiscal, eu reforço aqui, entendo seja algo que muito em breve fica para o passado, né? E o IBS será gerido por um órgão nacional, um conselho federativo. Por isso que tira do Estado o poder de decisão de quanto ele pode colocar uma alíquota, né? Não vai ter isso. É claro que se mudar alguma coisa até lá, depois vocês podem me cobrar, mas acho que isso não muda. Isso já está sacramentado. E aí esse órgão nacional, esse conselho federativo, ele vai trabalhar a administração do IBS e ele vai ser o responsável por repartir isso entre estados e municípios, e é esse processo, né, de adaptação e de mudança que tem um tempo mais longo, considerando para as empresas que em 2033 o novo sistema tributário já vai estar vigente, né? Para esse Conselho Federativo, para essa divisão do bolo do que eles estão administrando, esse processo leva mais tempo e temos aí uma previsão de 50 anos para poder zerar isso. Um outro ponto que eu trago aqui diz respeito aos regimes aduaneiros especiais.
É sabido que regime aduaneiro especial favorece o desenvolvimento do comércio exterior. Ele pode ser muito estratégico. As empresas podem buscar, através de um regime aduaneiro especial, uma forma de inserção no mercado global, uma forma de desenvolvimento de novos mercados, uma forma de pesquisa de novos mercados, uma forma de fomentar a exportação, gerando receita para o Brasil. Então, os regimes especiais, eles são uma boa alternativa no desenvolvimento das operações globais de empresas brasileiras. Com a reforma, esses regimes especiais, eles não se acabam, né? Não é que não, vai deixar de existir os regimes especiais, por exemplo, um entreposto aduaneiro, um drawback, uma operação temporária, não deixa de existir, porém a adaptação vai ter que ser feita, né? Então, quando eu olho para um regime desse aduaneiro especial, eu tenho hoje o procedimento que deve ser seguido para cada um deles, conheço e navego bem nisso, a empresa faz isso muito bem. Na hora que a reforma vier, ela vai fazer as adaptações que ela tem que fazer do ponto de vista de emissão de documento fiscal, do ponto de vista de apuração dos tributos que passará a ser IBS e CBS. Então, faz-se o ajuste que precisa, mas não acaba, né? Não é a ideia acabar com o benefício fiscal, porque de repente pode falar, Marco, mas no drawback suspensão, compra de insumo com suspensão tributária de fornecedor de mercado local. Eu já acho que nem sempre isso é uma boa, né? Na sistemática de hoje, isso é uma opinião minha, né? Eu dando a minha opinião. Quando você tem drawback, suspensão e importação, para mim é muito claro, está tudo certo. Quando compra no mercado interno, eu tenho que analisar várias coisas. Com a reforma tributária permitindo que não se acumule mais créditos, né, e que a empresa exportadora possa recuperar esses créditos de uma forma automática, o drawback suspensão, por exemplo, para a compra de mercado interno, vamos ver como é que isso vai caminhar e se de fato vai fazer algum sentido mais amplo de usar e tentar. Enfim, então, são adaptações que vão acontecer ali, mas definitivamente não tem previsão de acabar com os regimes especiais e viabiliza muito as operações de comércio exterior, esses regimes que eu trago aqui. Claro que tem outros, se não me falha a memória, acho que o Brasil tem 17 regimes aduaneiros especiais, tem Repetro, olha o trava-língua, né? Repetro, Reporto, então a gente tem vários outros regimes aí. Aqui esses que estão aqui são os democráticos, né? Aquele que qualquer empresa usa e não tem distinção de empresa, regime tributário ou mesmo produto. Então, esses aqui as empresas podem usar. Na importação, quando nós olhamos para o sistema atual, a gente tem que o imposto de importação, o PIS, a COFINS, incide sobre mercadoria importada. Então, a incidência é a mercadoria importada. Olhando para o IBS, para a CBS, a incidência é a mesma. Então, são bens de origem estrangeira. Esse conceito não muda, né? Então, esse conceito não se altera e os bens de origem estrangeira, né, incidirão aí IBS e ICBS. Repito, desde que não tenha nenhum benefício fiscal pela frente, né? Quando eu olho para o mercado de remessa expressa, hoje tem remessa expressa para todo lado, né? Empresa compra, né, pelo e-commerce, empresa importa a peça via remessa expressa para uma máquina que quebrou, para não ficar dependendo de liberação aduaneira e travar mais o processo, enfim. Então, essas remessas, quando forem de pessoa física, né, compradas por e-commerce, mantém o padrão que tem, são isentas até um determinado valor, as empresas acabam que comprando hoje mercadoria, muitas vezes, que ela tem muita necessidade por remessa expressa e aplica-se o regime de tributação simplificada, olhando para a empresa em si. O RTS, ele coloca uma alíquota de 60% do imposto de importação, isenta de IPI, de PIS e de COFINS e tributa o ICMS conforme a alíquota do Estado. Então, essas coisas não se manterão, né? A gente não vai mais ter essas regimes simplificados nas remessas que as empresas hoje, algumas fazem, né, por empresas de courier. A base de cálculo, olhando para o sistema hoje,
ela praticamente vai se manter para IBS e CBS, então o valor aduaneiro, que é composto pelo valor do produto, somado ao frete mais o seguro. O imposto de importação, que entra na base de cálculo do ICMS, né? O imposto sobre serviço, a taxa de Siscomex, a marinha mercante, o direito antidumping. Então, olhando ali para o ICMS, aquele que vai para o Estado, quem mexe com o comércio exterior sabe que a base de cálculo do ICMS carrega uma série de coisas e é feito o cálculo por dentro, ou seja, o ICMS pertence à sua própria base, né? Então, aqui a gente vai ter, né, a manutenção dessa base de cálculo. Então, veja que para calcular a CBS, a gente vai trazer, por exemplo, taxa do Siscomex, marinha mercante, a CID quando tiver, aquela defesa comercial que é pública, que a gente consulta na internet, no portal do governo, quais produtos têm a incidência de defesa comercial por questões de dumping, né? E isso não vai alterar e se mantém. Então, a base de cálculo ela vai carregar tudo e mais um pouco, né? Não vão perder aí essa moralzinha de dizer que o CBS, IBS vai valer só sobre o valor aduaneiro. Não vão fazer isso, né? Uma coisa que não muda é o imposto de importação. O imposto de importação, ele tem uma característica extrafiscal e o governo pode atuar ali criando uma barreira tarifária, eliminando uma barreira tarifária. Então, esse continua sendo custo. No processo de compra de importados, lá quando nós tivermos, né, em vigor, a partir de 2033, as novas tributações aí, o imposto de importação ele não se altera, acaba sendo custo para o importador, ele não recupera isso, justamente porque é uma ferramenta que o governo tem, e isso também está na Constituição Federal de 88, de poder trabalhar essa alíquota de acordo com o seu interesse, né? Então, à medida que o governo tem por interesse mexer nessa alíquota, ele mexe, uma vez publicado, está valendo, e a gente não tem como questionar isso. Então, esse imposto de importação, ele não acaba, né? E não sei se alguém tem a expectativa de que ele acabasse. Não, ele não vai acabar, e a gente mantém ele na importação. Então, a partir de 2033, isso fica ainda valendo. Uma coisa que eu acho interessante da gente observar é o fato gerador do pagamento. Hoje, registrando um processo de importação, o fato gerador do imposto é diferente do fato gerador do pagamento. O fato gerador do imposto é a entrada do produto importado aqui, do produto estrangeiro no Brasil. O fato gerador do pagamento é o registro no Siscomex daquela importação. Então, o fato gerador do pagamento com a reforma tributária na importação prevê que seja a liberação dos bens submetidos ao despacho. Então, o importador ele pode pagar os seus tributos depois. E aqui, gente, é tudo que se propõe, né? Na prática, como isso vai funcionar, de que forma isso vai validar um desembaraço aduaneiro, a gente vai acompanhar isso mais para frente, vai ver como funciona. Mas é o que se propõe. Então, eu entendo que possa aqui, por meio de um planejamento tributário bem elaborado e tal, talvez fazer aqui um bom planejamento de fluxo de caixa, considerando que o fato gerador do pagamento vai ser até o momento em que os bens forem liberados para despacho, né? Então, eu acho que isso é um ganho, e eu entendo, aí é eu entendendo, né, que isso talvez esteja alinhado com a parte da DUIMP, que vai prever o quê? Desembaraço antecipado, enquanto os produtos viajam, entrar com o processo de nacionalização, pedindo desembaraço para que isso seja feito de maneira antecipada. Então, aquele despacho antecipado que tanto se fala na DUIMP, eu entendo que a reforma tributária teve um olhar aqui nesse sentido, né? Enquanto viaja, o processo foi desembaraçado. Chegou na alfândega, ele chegou, de repente chega desembaraçado. Então, a gente pode fazer o recolhimento mais para frente e não recolhendo enquanto se pede a liberação antecipada. Imagino que tenha muita vinculação uma coisa com a outra, né? Do ponto de vista de alíquota, o imposto de importação dependerá do NCM como depende hoje, então isso não se altera. Então é muito importante
fazer uma gestão da classificação fiscal de mercadoria na importação, isso sempre foi importante e continuará sendo. Não dá para brincar de classificar, né? Isso é um risco muito grande. E a CBS e IBS terão uma alíquota entre 25% e 27%. Está estimado, mas ainda depende de regulamentação. Isso não está cravado que vai ser assim. Mas estima-se uma alíquota entre 25% e 27%, os dois juntos, não é para cada um. Perfeito? Somados CBS e IBS, uma alíquota entre 25% e 27%. É acompanhar para ver quando for regulamentado que a alíquota vai sair, para que a gente possa se preparar para ela. Eu entendo que numa simulação prática, se a gente considerar 27% como alíquota de CBS e IBS, comparado com o sistema que nós temos hoje de IPI, PIS, COFINS, né? PIS tem a sua alíquota, COFINS a sua, ICMS a sua, o imposto de importação IPI também, considerando o sistema tributário atual com uma alíquota prevista entre 25% e 27%, e se eu considerar 27%, eu entendo que numa simulação isso possa trazer um ganho ali, né? Possa diminuir um pouco essa carga tributária. Então, eu entendo, olhando esses números, né, de alíquota estimada, eu acho que de fato deva reduzir um pouco ali para o importador essa carga tributária. Mas vamos esperar a regulamentação. Aqui só fazendo um apanhado do que eu acabei de dizer, né, o pagamento da IBS e CBS no momento da liberação aduaneira. Então, eu acho que isso dá para fazer um bom equilíbrio aí de fluxo de caixa, um bom planejamento. E entendo, como eu falei, que viabiliza o despacho antecipado lá no Pucomex. Então, essa é uma percepção que eu tenho e algo que eu compartilho aqui com vocês de um pensamento meu, considerando que o Pucomex também traz uma nova dinâmica, né, nas operações de importação. Então, dar ao importador a possibilidade de recolher os seus tributos, né, lá no momento da liberação e não mais no registro, no portal único, enfim, eu entendo que isso seja bastante interessante de observar e de ver a aplicação disso na prática, né? Aqui eu fiz um resuminho de fase de transição. Em 2025, a gente já está, né, nessa fase que começa. 2026 é que começa, de fato, a fase de teste. Mas a gente já está caminhando para a transição, considerando as entregas que estão sendo feitas. Eu não sei se talvez todos tenham esse conhecimento ou não, mas já tem modelos de nota já sendo validados, as empresas já precisam começar a pensar nisso, precisam começar a parametrizar os seus sistemas para os testes que vão acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Então, nessa transição, o que nós temos é que 2025, ano de regulamentações, e as empresas devem se preparar e não deixar para a última hora. Muitas vezes falar isso é chover no molhado, né? Porque muita empresa acaba deixando, por incrível que pareça. Então, é um ano de regulamentação e de entregas para poder viabilizar a reforma. Em 2026, inicia-se a fase de teste, e o que importa para a gente, né, é a CBS e o IBS na proporção que está aí, 1% e 0,1%. Os tributos atuais, a partir de 2026, continuam sendo pagos, né? Eles vão ser recolhidos como são hoje, então isso não muda. Mas lá em 2026, os importadores, até identifiquei um erro ali no meu slide, que está faltando um ezinho ali, tá? Então, importadores, eles passarão a lançar na nota fiscal esse 1%, 0,1%, simulando o recolhimento. Então, eles terão que fazer isso constar no documento fiscal, que é a nota fiscal. Necessariamente não vão recolher nada, né? Não será efetivamente pago isso, mas eles vão precisar lançar na nota fiscal para fazer a simulação. Então, o que o governo vai buscar? Validar os documentos, validar a tecnologia, os procedimentos e buscará capacitar os contribuintes. Então, esse processo de transição ele vale para isso. E para a gente que atua em comércio exterior, 2026, janeiro, é um ponto importante. No meu caso específico, que presto assessoria, não é? As empresas certamente terão dúvidas, então muitas conversas vamos ter com os clientes, com os importadores, no sentido de levar algum tipo de orientação que possa ajudá-lo.
Mas lá em 2026 já começa esse processo de destacar isso em nota, até para que o governo faça algumas validações e ajustes que forem necessários, e entendo que terá muito ajuste para fazer, sim. Né? Isso não é uma coisa que você vira a chavinha e dá 100% certo, não vai acontecer. Então vamos ter aí um pouquinho de dor de cabeça, imagino que isso vai dar trabalho, né? As empresas que não se prepararem também, aí só complica um pouco, então desde já tem que pensar nisso. Então a importação vai ter esse impacto com relação ao documento fiscal, então você que é da contabilidade, de repente, você que é da área fiscal e que se envolve com documentos fiscais, de nota fiscal, de entrada, fique atento aí que 2026 vai ter um procedimento novo para que o governo possa validar, né, a reforma tributária. Aqui tem um resuminho, né, comparativo, e isso está com base numa simulação que eu fiz recentemente, e que de uma carga total de 62% hoje num processo de compra internacional, se considerar a CBS e a IBS numa alíquota de 27%, a carga seria em torno de 41%. Por isso que eu acho que deve melhorar um pouco esse resultado, sabe? Eu fiz algumas simulações, enfim, e estou considerando uma alíquota que ainda não está validada, né? 27% não está validada, está para ser validada ainda, não tem publicação sobre isso. Então eu entendo que deva trazer algum resultado ali para os importadores, né? Hoje, do jeito que nós trabalhamos hoje, mesmo o importador enfrenta problemas de crédito. Ele acumula, por exemplo, ICMS. É duro, às vezes, ele se creditar de ICMS. Ele passa por um processo de validação, às vezes, de muitos meses, para não falar ano, para poder ter a liberação do Cefaz para aproveitar crédito na importação, sem falar de PIS, COFINS e de outras coisas, né? Então, os créditos que o importador toma hoje na sua operação, eles são parciais, né? Às vezes nem conseguem tomar crédito. E para a reforma, com a reforma, a gente passa a ter uma facilidade na tomada do crédito. Então, os créditos passam a ser integral, até deixei anotado ali, com exceção do imposto de importação, que será custo, continua custo. E eles passam a ser de forma automática ao longo da cadeia produtiva. Então, a contabilidade, aí as empresas de contabilidade que assessoram a inteligência contábil fiscal, né, que essas empresas contratam para poder assessorá-los, ela precisa acompanhar para entender como é que contabilmente vai se dar os créditos a partir do momento em que nós tivermos a reforma validada, iniciada em 2033. Porque muda. E a velocidade do crédito também muda. O que hoje eu peno meses, ano para conseguir, muitas vezes, quando consigo, né, vai passar a ser de forma automatizada. Então vai ficar muito mais simples tomar esses créditos. Então aí cabe à contabilidade, à inteligência contábil acompanhar esse processo. Isso é o que a gente reúne para trazer aqui para você nessa live. Nossa proposta aqui é de 1 hora de live, né? A gente então está chegando aqui no nosso final. É claro que o tema, a gente não tem a pretensão de acabar com esse tema, é trazer alguns insights que eu entendo que são importantes para que você, que depois vai nos assistir ou nos assiste, para que você possa acompanhar e ver o que de fato isso vai mudar no seu dia a dia do comércio exterior. Então é muito bom e muito importante que não se deixe isso para os 49 do segundo tempo. Não vão deixar essa coisa rolar e lá em janeiro de 2026 eu vejo o que vai acontecer. Lá em janeiro a gente já tem teste para fazer, então vamos, né, se preparar para que isso rode bem. Então nós temos aí alguns pontos que eu resumo do que foi dito. Estados não poderão mais conceder os benefícios, isso vai reduzir as distorções de localização, né? A tributação na importação será o CBS e o IBS, com as alíquotas ainda não regulamentadas entre 25% e 27%. Então, é acompanhar a regulamentação disso. Na exportação, mantida com a isenção dos tributos ali para quem exporta, mais a possibilidade de crédito integral ao longo da cadeia produtiva. Vai ser o fim do ICMS e ST, da substituição tributária. Vai ser necessária a reestruturação de regimes especiais. Então, né, isso deve acontecer. E ganhos como crédito amplo e automático.
eliminando das costas das empresas, dos escritórios de assessoria tributária, por exemplo, a busca por aproveitamento de crédito, que muitas vezes é traumática e demora bastante, né? É dolorosa. Então, entendo que esse crédito amplo e automático, principalmente na exportação, ajuda bastante, né? Porque envolve todos os insumos utilizados e com isso a gente acumula menor crédito na cadeia produtiva. Então, esse é um ganho que eu entendo que seja bastante bacana. Ressarcimento de crédito mais ágil, com prazo definido para exportadores, então entra de novo, né, o ressarcimento de crédito. A transparência, porque a CBS e o IBS serão visíveis na nota fiscal. Isso já vai começar lá em 2026, como eu disse há pouco, né? No sentido de demonstrar isso na nota a partir do ano que vem. E é legal, porque você na nota já vai ter lá o tributo, tanto de IBS, tanto de CBS. Então a transparência é outra. Então entendo que a transparência vai ser uma coisa bem bacana para o mercado em si, né? E as alíquotas que vão depender de regulamentação ainda, previstas aí entre 25% e 27%. Vamos acompanhar. Então, o que eu trago aqui para que a gente possa passar aí a palavra de novo para a professora Francisca, para a professora Zilda? É importante que você acompanhe essas mudanças, acompanhe a transição a partir de 2026, fique atento, né, porque as empresas precisam mudar a sua cultura, o seu jeito, é uma mudança de cultura. Empresas têm que mudar isso em cada departamento dentro dela, então não é uma cabeça que tem que mudar, é uma empresa inteira que tem vários departamentos, várias pessoas diferentes. Lidar com o novo às vezes pode causar um trauma. Não vai ser um processo fácil, entendo que não vai ser fácil, mas a gente tem que se preparar. Então é não deixar isso para o final da história, porque senão depois sobra correria e aquilo que não precisaria ser urgente passa a ser urgente e crítico para tentar se resolver, né? Então entendo que a grande mensagem que fica é: acompanha e busque aí estar preparado para esse processo de transição que vai chegar em breve para a gente. Professora, passo o Muito recado aí para obrigada, vocês, passo a professor palavra. Marco, foi excelente. E nós temos aqui uma pergunta, né, da Samira, que ficou com a gente aqui até o fim. Samira, você gostaria de falar ou quer que eu leia? Já que Eu somos posso poucos. fazer a pergunta. Tudo Então bem. faz, Samira, por Bom, favor. primeiro, obrigada pela apresentação. Professor Marco, eu não tive aula com você, eu sou aluna de administração. E eu entrei na Preliga de Comex agora e eu faço parte de uma empresa que exporta software para os Estados Unidos. E aí, ouvindo o senhor falar que mudaria algumas coisas em PIS e COFINS, por exemplo, eu reconheço esses nomes a partir dos pagamentos que eu recebo para colocar na contas a pagar, por exemplo. Eu queria entender, se o senhor puder me explicar, talvez seja uma pergunta muito básica, mas exatamente o que seria esse PINs e COFINS? E eu queria entender se as diferenças que o senhor falou de importação e de exportação que teriam nesses impostos, se eles também se dariam nesse tipo de serviço, que é exportar software. Então, não é nada material, não é nada. Como fala? Não é nada Não físico, é um bem sabe? físico, né? Vamos É. lá. Primeiro que a exportação de serviço, ela não é tributada. Então, Uhum, quando você exporta serviço, você segue a mesma linha de uma mercadoria. Operacionalmente, o que muda? Não tem despacho aduaneiro, não tem despachante, não precisa de radar, essas coisas você não vai lidar. Mas você não tributa PIS, COFINS e ICMS, porque as exportações são desoneradas, inclusive as de serviço. Então, precisaria uhum, ver se de fato está tributando mesmo. O que é PIS e COFINS, né? O PIS é um programa de integração social, a COFINS são contribuições para financiamento da Seguridade Nacional. Então, o governo, através dessas contribuições, eles são contribuições, tá? Então, PIS e COFINS são contribuições e que têm por objetivo financiar a Seguridade, o INSS, financiar a questão social do Brasil. Então, ele se ok. destina para isso. Então, são contribuições e o governo tributa as importações de PIS e COFINS, que vai para essa reserva, que, em teoria, deveria financiar toda essa parte de
né, de INSS, essa parte de Seguridade Social e por aí vai. A outra parte que você falou do imposto de importação, qual é que é? Repete para mim, por favor. É que o senhor disse que haveria uma mudança em como importação, principalmente, que me veio essa dúvida, porque o senhor disse que mudaria algumas coisas exatamente no PIS e COFINS. Provavelmente, eu não sei se a gente pagaria mais ou menos, eu não entendi muito bem, mas eu queria entender se isso, de alguma forma, afetaria quanto eu deveria, o valor que eu deveria ver na nota que eu coloco para pagar, por exemplo. Desculpa se a pergunta estiver meio burrinha. É isso, imagina, fica tranquila. Não tem pergunta, que bom que você está perguntando, fico feliz, né? O que vai é que esses tributos que você tem hoje vão acabar, não vão existir mais. Então, a partir de janeiro de 2033, você não vai mais lidar com PIS, nem com exportação, com nada. Tributos instituídos pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a CBS, ela abrange PIS, COFINS, ICMS, isso, aliás, desculpa, vamos só reverter. É o IPI, isso, que vai envolver PIS, COFINS e o IPI. Então, em 2033. E aí você vai ter o IBS, que vai estar destacado na nota. Por exemplo, quem faz uma importação vai ter a sua qualidade, o seu contas a pagar, enfim, todo o custeio que você faz de nada, aquele tributo está destacado lá. A CBS, que envolve o ICMS e ISS, é destacado na nota. Então, você deixa de ter ICMS, deixa de ter o PIS e COFINS, e não mexe de 26, que a gente vai começar a fazer de janeiro de 2026, é o período de transição em que as empresas começam a não pagando nada de recolhimento de, né? Então, o que você faz hoje, em 2030, entendeu? Então, não vai passar mais por fim. Isso vai ser custo, você continuará vivendo ele, se for importação, mas PIS, COFINS, ICMS, ISS, você vai deletar da sua vida, entendeu? É isso que vai acontecer. Era essa a dúvida, então, professor. Muito obrigada. Obrigada, Samira, por ter perguntado. Marco, respondido. Francisca, você tem alguma pergunta a fazer? Marco, muito obrigada pela aula. Foi exatamente uma aula. Só quero tirar uma dúvida que ficou para mim. Então, para a base de cálculo do IBS e do CBS será a mesma base de cálculo na importação? Só vai mudar as alíquotas? A mesma base. Na verdade, muda a quantidade de tributo, que a gente passa a ter 2. Isso. Mas muda a quantidade de tributo, né? Que a gente hoje tem 5, eu vou passar a ter 2. Então, se eu pegar o I, o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, eu tenho 5. Dos 5, o imposto de importação continua porque é custo, e esses 4 viram CBS e IBS. E a base de cálculo vai ser a mesma para os dois, a não ser que mude alguma coisa no meio do caminho, né? Mas a base de cálculo será a mesma para os dois, só vai mudar a alíquota, então. Isso. Na verdade, voltou a ser valor aduaneiro mais o imposto de importação, que é custo. Se a Receita aplicar multa, deve ter diferença de CBS para pagar. Direito antidumping, que hoje já entra na base do ICMS, continuará entrando. Né? Então tá. Então, a gente tem que observar isso agora, como fica na prática, mudanças Mas aí devem entra acontecer. na base de cálculo tanto do IBS como da CBS. Inicialmente, o IBS e o CBS, a CBS, mantém as bases de cálculos iguais, né? Mas eu acho, para falar bem a verdade, se você água vai rolar. Porque o imposto de importação continua, então ele vale sobre valor aduaneiro, né? O imposto de importação não vai mudar, não vai ser tributo, pelo menos eu acho, né? Porque hoje o imposto de importação é VA direto, valor aduaneiro, você tributa sobre ele. O IPI é imposto de importação mais IPI mais o VA. Aliás, é o VA mais o imposto de importação para tirar o IPI. VA mais imposto de importação para tirar o VA. Então, acho que nesse bololô aqui deve acabar.
O imposto de Ah, tá. importação veio, o IPI vai ser só em algumas operações da Zona Franca, então a gente não tem ele. E aí talvez venha esse conceito de novo de imposto sobre imposto, né? Que foi uma coisa que viveu o Brasil há um tempo É atrás. verdade. PIS e COFINS, por exemplo, a fórmula de PIS e COFINS em 2003, 2004 ali era uma doideira, é uma folha de sulfite que para fazer aquela conta lá era só doido para fazer, né? Tá Certo. certo. Que Mas bom. por hora é isso. Vamos acompanhar e vamos ver o que de fato Vamos vai acontecer acompanhar. até lá, né? Muito, muito obrigada, viu, Marco? Bom, Valeu muito. Bacana, também espero que. agradeço. Vamos então finalizar, né, nosso encontro. E como eu falei, vai ficar disponibilizado no nosso canal. Essa semana já pretendo subir a gravação. E agradeço muito sempre. E espero contar com você em outros momentos para que a gente possa, né, dar continuidade a esse assunto e outros também, né, Marco? Porque tem sempre novidades por aí, tá bom? Então, é Pois isso. é, eu te agradeço também. Muito obrigado aí por me dar essa oportunidade e estando aí precisando de alguma conversa aí para os alunos, eu estou à disposição, tá bom? Muito, Obrigada. muito obrigada, Bom Marco. falar com vocês. Obrigada. A Zilda acho que É, travou? Não, não, destravou. ficou meio travando a Obrigado, minha Kira. o Um tempo abraço, viu? inteiro. Outro abraço para Tchau, muito você, obrigada, Francisca, muito Marco. obrigada. Samira, obrigada. E qualquer Obrigada. dúvida a gente vai conversando, né? Ela faz parte da Liga, então, né, vamos conversando. Sim. Então, tchau, até mais. Tchau, Tchau, obrigada, tchau. hein?